Índice Bovespa a 150 mil pontos em 2024, será que isso é possível? Sim, é possível e tecnicamente falando, não é simplesmente uma opinião, não é uma coisa da minha cabeça, vou te mostrar tecnicamente como mais que possível isso é até provável que, não necessariamente 2024, mas que daqui a algum tempo a gente veja o índice Bovespa a 150 mil pontos, até 200 mil pontos, as ações valorizando ainda mais. Mas antes de você me ouvir aqui, me diz, você acredita que as ações podem valorizar ao ponto do nosso índice Bovespa chegar a 150 mil pontos? A ponto de chegar a 200 mil pontos? Você acredita nesse momento? Pausa o vídeo ou só comenta, rola para baixo e comenta aqui para mim. Você acredita ou não? Coloca acredito ou não. A partir de agora eu vou te comprovar o porquê. Então vamos lá, dá uma olhada na minha tela. Agora você está vendo o índice Bovespa. O índice Bovespa nada mais é do que o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, tá? E a gente viu que em 2023 a gente está vendo aqui uma grande valorização nas ações. Tivemos uma desvalorização e mais uma valorização à frente, que agora nesse último mês de novembro de 2023, as ações estão subindo realmente, estão subindo bastante. A gente já está num patamar aqui de praticamente 127 mil pontos, entre 126 mil e 127 mil pontos. Para a gente chegar nos 150 mil pontos, a gente precisaria de uma alta de menos de 20%. Então é algo que está bem palpável, algo que está bastante próximo. E por que eu afirmo para você que sim, é bastante possível, é até provável que dentro de algum tempo, não consigo precisar se vai ser 2024, 2025, é natural que a gente chegue a 150 mil pontos e 200 mil pontos também, por conta do ciclo dos juros. Deixa eu te mostrar aqui na minha tela. Olha só, o que a gente vê? Em primeiro lugar, antes do ciclo dos juros, eu te falar sobre isso, eu vou te falar sobre os preços das ações. Olha só, e depois a gente vai contrastar com o ciclo dos juros. Quando a gente olha para o patamar, o histórico de preço das ações brasileiras em relação aos lucros das empresas, a gente enxerga que a gente está num patamar de preço extremamente baixo. Sim, já passamos da melhor etapa possível, já passamos há mais de um ano, foi lá no meio de 2022, tá? Depois disso, as ações acabaram valorizando e por isso a gente vê os preços das ações subindo um pouco em relação aos lucros das empresas, mas quando a gente contrasta historicamente, a gente vê aqui desde o ano de 2001, a gente consegue perceber claramente que a gente está numa oportunidade que a gente só viu em 2009 e só viu em 2003, 2004. Nesses períodos aqui, entre 2003, 2004 até 2008, a gente viu as ações valorizando 600%. E no fim de 2008 aqui até o ápice em 2009, a gente viu as ações dobrando de preço em pouco tempo. A gente está justamente aqui nesse patamar de preço, inclusive abaixo do patamar de preço em relação ao lucro das empresas que a gente viu lá no início de 2016. E após 2016, a gente viu essa grande valorização das ações aqui que chegou a ser uma valorização, vamos pegar o percentual, chegou a ser uma valorização aqui na casa dos quase 200%, tá? Então, uma conclusão lógica que a gente tira é: os preços das ações estão muito baixos, as ações estão extremamente baratas. Uma outra forma de você calcular isso, ao invés de olhar o PL, o preço das empresas em relação ao lucro, o preço das ações em relação ao lucro das empresas, é você olhar o contrário do PL, é você olhar o LP. Deixa eu abrir uma calculadora aqui para você, que vai ficar mais fácil de você enxergar. Como que você encontra o LP? Ou seja, quanto que as empresas estão dando de lucro em relação ao preço das ações? Você pega e divide 1 pelo PL. Isso aqui é um conhecimento matemático. 1 dividido por 7,33 vezes 100 para a gente ter em percentual. O que é isso aqui? Esse aqui é o famoso Earning Yield. Né? O Earning Yield é o lucro dividido pelo preço. Então eu pego o lucro de uma empresa, divido pelo preço daquela empresa, o preço das ações daquela empresa. Eu consigo ver claramente quanto que a empresa está gerando de lucro se eu pagar aquele preço, percentualmente falando, se eu pagar aquele preço pela ação. E eu vejo que a empresa hoje está gerando 13,64% de lucro. Então, se eu comprar na média as ações, na média, tem empresas que é mais, tem empresas que é menos. Se eu comprar na média as ações brasileiras, eu estou recebendo de lucro 13,64%. E a grande pergunta é: qual outro investimento está dando para você 13,64%? Renda fixa você consegue 13,64%? Não consegue. A não ser que você empreste dinheiro para uma empresa que está falindo, para um banco que está à beira da falência. Aí pode ser que você consiga, mas o mais provável é que você perca o seu dinheiro. Mesmo com o FGC, porque o FGC não garante nem 5% do total que ele diz que garante. Tá? Mas isso aqui é outra história, outra conversa. Então a gente vê claramente que essa rentabilidade de 13,64%, o lucro que as empresas estão gerando em relação ao preço das ações, é um patamar extremamente elevado, porque hoje a nossa taxa de juros está na faixa aí dos 12%.
Daqui a pouco ela já vai para 11, 10, 9. Abaixo de 9 precisa o juro americano cair para a gente conseguir cair também. Mas o fato é que quanto mais o tempo passa, mais a nossa taxa de juros, que já começou a cair, vai continuar caindo e mais atrativo cada vez mais vai ficar as ações aqui no Brasil. Só que esse PL aqui eu poderia dizer para você que ele é um PL de 5 e não de 7. Daqui a pouquinho eu vou explicar para você o porquê. Presta bem atenção. Por enquanto, grava que ele é 7,33 e que o earning yield atual é de 13,64%, uma excelente rentabilidade sobre o valor investido, tá? Mas ok, entendemos que os preços das ações estão muito baixos. E por que a gente tem esses ciclos do preço alto em relação aos lucros, preço baixo em relação aos lucros, preço alto? Você já percebeu isso? Você já parou para pensar em como isso se comunica com a nossa taxa de juros aqui do Brasil? Por quê? A nossa taxa de juros, a taxa básica de juros, a famosa taxa Selic, ela é basicamente a taxa de juros que dita os juros de toda a economia. Então, grande parte das dívidas das empresas estão atreladas à taxa de juros. Uma mudança na taxa de juros influencia na mudança na taxa de juros de financiamento, de empréstimos, de crediário, no país inteiro. Então, olha que interessante, presta bem atenção. Quando a gente vê os juros caindo, aqui eu estou pegando o histórico, ó. Quando a gente vê os juros caindo aqui de 2005 até 2007, o que a gente viu acontecer com o preço em relação ao lucro das empresas do índice Bovespa? Olha aqui, de 2005 até 2007, a gente viu o preço subindo, né? Depois, aqui a gente teve um surto, né? Teve uma grande queda nas ações, uma queda momentânea, uma grande queda nas ações em virtude do estouro da bolha imobiliária americana. Depois, o que aconteceu com o juro, né? A gente viu de novo, ó, entre 2008 e 2009, nossa taxa básica de juros caindo. O que aconteceu com o preço das ações entre 2008 e 2009? A gente viu os preços das ações valorizando. Por quê? Porque a taxa de juros caiu. Tá? Vamos para frente. Segura aí. Depois, a gente percebe em outros momentos aqui, ó, por exemplo, entre 2011 e 2012. O que a gente viu acontecer? 2011 a 2012, os preços das ações subindo em relação ao lucro. Depois a gente viu aqui, em 2016 até 2020, os juros caindo. O que aconteceu com os preços das ações de 2016 para frente? Subindo. Então, você consegue perceber claramente que em todos os momentos que o juro cai, a nossa taxa de juros cai, a gente vê valorização nas ações. Tá? E as ações saem do patamar de preço bastante baixo, como estava aqui em 2008 e 2009, como estava aqui em 2002 a 2004, como estava aqui em 2016 e passa para patamares de preços bastante elevados. Então a gente vê as empresas negociando por exemplo, em vários desses momentos você pode ver, negociando por um preço equivalente a 15 vezes os seus lucros anuais. A gente viu isso acontecer aqui, ó, aqui foi só um repique. Mas aqui a gente viu isso acontecer em 2008, a gente viu isso acontecer em 2009, a gente viu isso aqui acontecer em 2013, a gente viu isso acontecer em 2014, a gente viu acontecer isso aqui acima, inclusive, a partir de 2017. E hoje estamos num vale. Só que o que está acontecendo agora que eu acabei de mostrar para você? Nossa taxa de juros está caindo. Com a nossa taxa de juros caindo, o que deve acontecer com o preço das ações? Subir, exatamente. Os preços das ações. Só que aqui a gente está olhando os preços em relação aos lucros. E os lucros também devem subir. Por que os lucros devem subir, Vinícius? Porque se a taxa de juros de uma economia está caindo, se a nossa taxa Selic está caindo, grande parte das dívidas das empresas são atreladas à taxa de juros. Inclusive, a maioria das empresas elas buscam, né? Claro, tem excepcionalidades, empresas de energia é um pouco diferente, mas empresas que não têm uma correção de preços totalmente atrelada a um determinado indicador, por exemplo, algumas empresas de energia elétrica têm uma correlação muito clara com a inflação, então elas preferem ter a sua dívida atrelada à inflação. Mas tirando essas empresas reguladas e tudo mais, o que a gente vê na maioria das empresas? Que elas tentam ter uma dívida 1/3 pré-fixada, 1/3 atrelada à taxa Selic e 1/3 atrelada à inflação. Às vezes até um pouco mais atrelada à taxa Selic, porque é a taxa de juros daquele momento da economia, né? Então se a gente vê essa taxa de juros caindo, o que acontece? As empresas passam a pagar menos o quê? Juro pela dívida que elas já têm. Com elas pagando menos juros pela dívida que ela já tem, o lucro já sobe automaticamente, sem a empresa precisar vender mais. Só que nesse mesmo período a gente viu o desemprego, nesse momento, tá? Estava em 14% 2 anos atrás, agora o desemprego está abaixo de 8%. Então tem mais pessoas empregadas, mais pessoas com dinheiro no bolso. Essas pessoas que têm mais gente com dinheiro no bolso, o que acontece? As pessoas também estão pagando juro menor pelas suas dívidas, porque a taxa de juros está caindo. E está recém começando esse movimento.
né? Então, elas ficam ávidas a consumir mais, ficam ávidas a comprar mais com o passar do tempo, à medida que elas se sentem seguras no seu novo emprego, na sua nova profissão. E elas aumentando o consumo, isso faz com que as empresas aumentem o seu lucro ainda mais. Então entenda, somente o efeito dos juros caírem já vai fazer com que o lucro das empresas aumente. Com os juros para as pessoas ficando menores, o que acontece? As pessoas passam a consumir mais. Se as pessoas consomem mais, estão comprando de empresas. Se essas empresas estão vendendo mais, elas faturam mais. E se é uma empresa mais ou menos decente, está lucrando mais. Então, olha a afirmação que eu te fiz agora há pouco, né? Esse PL aqui está na faixa dos 7,33, né? Mas, eu te comentei isso, mas na verdade é de mais ou menos 5 vezes. Por quê? Porque se o lucro das empresas subirem, o que acontece? Se os lucros das empresas subirem, o que acontece com esse PL? Ele diminui, né? É uma divisão do número pelo outro. Imagina, você divide 10 por 2. Qual é o resultado? 5. Agora você divide 10 por 4, 2,5. Agora você divide 10 por 1. O que acontece com esse indicador? É 10. Então, se você aumenta ali o denominador, você tem o numerador e o denominador. Se você aumenta o lucro, o que acontece? O preço em relação ao lucro cai. E como eu comentei para você, várias vezes a gente já viu esse indicador chegar a 15 vezes e hoje está em 7. Estando em 7, se o lucro aumentar, digamos que a gente chegue num PL de 5, as ações poderiam subir 200%. E eu não estou falando que elas vão subir 200%, tá? Eu estou sendo bastante conservador aqui para você e dizendo que elas podem chegar com tranquilidade a 150 mil, o que exige 1.000 pontos, o índice Bovespa, o que exige uma alta de menos de 20%, ou a 200 mil pontos, né? Daqui a pouco eu acredito piamente nisso, tá? Isso exigiria uma valorização de apenas 59%. Diante de um ciclo de queda na taxa de juros, isso é plenamente possível. E lembrando, a gente tem os Estados Unidos que eles tiram um pouco da nossa possibilidade de reduzir muito os juros. Mas à medida que os Estados Unidos começarem a derrubar os juros a partir do final do ano que vem, eu acredito, o mercado antecipa muito, mas a partir do final do ano que vem, eu acredito, a nossa taxa de juros pode cair ainda mais e os preços das ações subirem ainda mais, com os lucros das empresas aumentando. Então, você percebe que numericamente, primeiro ponto, numericamente e tecnicamente, nos momentos em que a taxa de juros cai, como é exatamente o ciclo que nós entramos agora, e o próprio presidente do Banco Central já fez um alerta muito claro, independente da inflação voltar a subir mais um pouco, independente de tudo que a gente está vendo no mundo, independente da taxa de juros americanas, independente de qualquer coisa, a nossa economia está desacelerando muito em 2023. Então o juro tem que cair, né? Todos os dados eles evidenciam isso. Então o juro tem que cair mesmo com esses acontecimentos, tá? Essa é a própria fala do Banco Central do Brasil. Então não entra nessa historinha de não, agora não vai mais cair mais juro porque não sei o que, não sei o que. Isso não tem respaldo de ninguém. É coisa da cabeça das pessoas, não sei de onde é que estão tirando isso. Mas vamos lá. Ponto 1. Em todos os momentos em que a taxa de juros cai, os preços das ações em relação ao lucro se elevam. Só que nesses períodos também os lucros se elevam. Então esse PL hoje está em 7 vezes. Se a gente considerar o lucro das empresas para daqui a 2 anos, por exemplo, ele poderia estar em 5 vezes. E sair dos 5 para 15 vezes, a gente está falando do índice Bovespa a mais de 300 mil pontos. Mas eu não estou falando para você, eu estou falando de só 150 a 200 mil. Eu considero possível, plenamente possível, certo? Mas você não pode investir somente com base nisso. Por que você não pode investir somente com base nisso? Perceba, lá desde os anos 2000 até mais ou menos 2010, nós tivemos uma taxa de juros no Brasil cada vez menor. Porque a taxa de juros de um país, ela nada mais é do que o quanto o país tem que pagar para os investidores estrangeiros se sentirem confortáveis em investir naquele país, né? Então, quanto pior economicamente é o país, maior tem que ser a taxa de juros. É por isso que lá em 2000 a gente tinha uma taxa de juros de 20%. Chegamos a 25%, ali por isso de 2002. E com o passar do tempo a gente foi reduzindo a nossa taxa de juros até que a gente estancou em 2012. A gente ficou num marasmo aqui, ó, de lado praticamente. E por que isso acontece? Por que a gente não consegue continuar essa redução da nossa taxa básica de juros, da nossa taxa Selic? Por conta disso aqui, deste gráfico aqui, é o que você tem que prestar muito atenção, porque tem um monstrinho que vai surgir desse gráfico, que vai azedar a alta das ações, a gente nunca sabe quando. Então você tem que se expor à alta das ações, que é o cenário provável para o curto prazo, sem dúvida nenhuma, mas você já tem que se preparar para uma grande crise que pode vir pela frente. Eu vou te explicar o porquê. Olha só.
Nessa linha laranja, você está vendo o PIB potencial do nosso país. O que é o PIB em primeiro lugar? O PIB é a soma de todos os bens, produtos gerados no nosso país. Então, é toda a nossa produção. Basicamente isso, é o produto interno bruto, total de produção do nosso país, tá? E o PIB potencial, ele não é o PIB atual, ele é o PIB máximo, é a capacidade produtiva máxima do nosso país que não vai gerar distorções inflacionárias no futuro, que não vai gerar surto de inflação, que não vai gerar uma nova crise no futuro. Então é a capacidade máxima da economia sem gerar uma nova crise. O PIB efetivo, que você vê pela linha azul, ele nada mais é do que o nosso PIB atual. O que está acontecendo com a produção de bens e serviços da nossa economia. É como, para trazer de uma forma mais simples para você, é como se fosse um corredor. O corredor é o nosso país, é a economia do Brasil, tá? Esse é o corredor. Não, o corredor é o país. O coração do corredor é a economia do país, tá? E aí você tem marcado pela linha laranja a frequência cardíaca máxima desse corredor e marcado pela linha azul o batimento cardíaco atual desse corredor, né? O que acontece? Durante boa parte da história, a gente conseguiu crescer o nosso PIB potencial. Como é que você cresce o nosso PIB potencial? Você cresce o PIB potencial trazendo bastante investimento de longo prazo para o Brasil. O que é investimento de longo prazo? Investimento de longo prazo nada mais é do que construção de fábricas, de empresas, aplicação de tecnologia nas empresas, o que efetivamente vai gerar riqueza no país, né? E a gente conseguiu por bastante tempo elevar isso. Entretanto, desde 2013, a gente anda de lado. A gente não consegue crescer o nosso PIB potencial. Nós estamos com o PIB potencial estacionado, né? Então você tem basicamente um país que ele está com a sua frequência cardíaca máxima, e no caso de um país é possível crescer a frequência cardíaca máxima, numa pessoa o normal é decrescer com o passar dos anos, mas o país ele consegue crescer, só que o Brasil ele não consegue nos últimos 10 anos. E aí o que acontece? Presta bem atenção, olha só. No passado, quando a gente teve a nossa crise de 2008 ali, a gente teve muito estímulo governamental, PAC, etc e tal, que fez com que o consumo, a demanda ficasse muito grande. E não tinha muito investimento na oferta, não tinha muito investimento direto no país, não tinha investimento de longo prazo no país. Então, por conta disso, a gente ficou com um PIB efetivo acima do potencial durante alguns trimestres. Depois, o que aconteceu? Um surto de inflação em 2015, uma inflação de mais de 10%, enquanto o mundo estava com uma inflação de menos de 1%, diferente do estágio do C19 lá, de 2021, onde a gente teve uma inflação de 12%, enquanto os Estados Unidos tinha de 9%, um diferencial de apenas 3%, era uma questão mundial. Aqui em 2015, o mundo tinha uma inflação de 0,7%, Estados Unidos fechou o ano com 0,7% de inflação, e nós fechamos com quase 11% de inflação, né? E isso nos levou para a maior crise da história republicana do Brasil, isso nos levou para a maior crise do planeta Terra para um país que não estava passando por uma guerra. Esse é o título, o troféu que nós temos, né? Então, esse é o grande perigo. Por que esse é um grande perigo, Vinícius? Você está falando do passado, porque olha só, ali em 2008, 2009, não se podia fazer tanto estímulo na economia. Por quê? Porque se não houvesse tanto investimento direto, só que o Brasil estava acostumado a crescer, né? O PIB potencial. Se não houvesse tanto crescimento do PIB potencial via investimento direto, o que ia acontecer? Exatamente o que aconteceu. Um PIB efetivo acima do potencial, o que nos levou para uma grande crise. É igual um corredor que ele está correndo lá, tem 40 anos de idade, a frequência cardíaca máxima dele é 180 batimentos por minuto, ele por algum motivo quer correr a 190, seja porque ele quer se reeleger, seja porque ele acredita que aquilo é melhor de ser feito, ele corre a 190, o que vai acontecer? Vai ter uma lesão, vai ter um problema no coração, vai para a UTI em uma hora ou outra, se ele não parar. E é exatamente nesse ponto que a gente se encontra hoje. Veja só, o nosso PIB efetivo já está batendo no PIB potencial. Então, mesmo com uma taxa de juros lá em cima, como a gente tem hoje, recém começando a cair, a gente está com o PIB efetivo batendo no PIB potencial. E quanto mais a taxa de juros cair, o que eu falei para você? Vai aumentar o consumo. Aumentando o consumo, as empresas vão faturar mais, as empresas vão lucrar mais. As ações vão valorizar, só que vai chegar um dado momento que ninguém sabe quando que vai acontecer, que a economia vai por água abaixo. A gente vai ter uma grande crise, simplesmente porque nós não estamos trazendo investimento direto para o país. Vinícius, essa informação é nova, de fato, ela é nova. Olha só,
Por esse dado aqui do Banco Central do Brasil, a gente consegue ver mensalmente, eles divulgam a estatística do setor externo do Brasil. E a gente consegue ver aqui, ó, o gráfico do investimento direto no país. Em 2022, nós víamos crescer o investimento estrangeiro no Brasil, né? Lembrando, investimento direto é aquele investimento que é feito diretamente em empresas, construção de fábricas, tecnologias aplicadas aos negócios, para você crescer a capacidade produtiva e a produtividade da economia. Só que de 2023 para frente, a gente só viu cair esse indicador. Quanto mais o tempo passa, mais o investimento direto está caindo. Se o investimento direto está caindo, como é que a gente vai aumentar a nossa capacidade produtiva? Se não tem investimento no aumento da capacidade produtiva, como é que a capacidade produtiva vai se aumentar? Não tem como. Então, o que tudo está pintando é que a gente vai ter novamente um voo de galinha. O que é um voo de galinha? Uma melhora da economia de curto prazo e depois um tombo que faz com que a gente volte para o patamar inicial, né? Então a gente tem uma melhora econômica de curto prazo, o país lá 2008, 2009, Brasil cresce PIB em 7,5%, 8%. Quem tinha 2 palmos ali de conhecimento econômico já sabia que ia gerar um grande problema no futuro, né? Então a gente cresceu como uma bolha especulativa e essa bolha estourou, nos levou para o mesmo patamar de anteriormente em termos de riqueza do país e das pessoas, né? No último ciclo da queda na taxa de juros, a gente tinha espaço, né? O PIB efetivo estava muito abaixo do potencial. O batimento cardíaco da economia estava muito abaixo da frequência cardíaca máxima. Hoje não. Hoje é diferente. Hoje a gente está batendo lá pertinho, juntinho. Com taxa de juros caindo, o PIB efetivo vai para cima do PIB potencial. Se tudo continuar como está, investimento direto caindo cada vez mais, já caiu 40% em relação aos dados de 2022, a gente deve ver uma crise logo à frente. Então é o ciclo de sempre, gente. As ações vão valorizar, só que daqui a pouco elas vão desabar. Se você estiver investindo somente em ações, o que é que vai acontecer? Você vai ser mais uma pessoa que vai ganhar em alguns momentos, vai perder em outros momentos. Mas se você estiver investindo em anti-ações também, olha só como que seria a sua vida. Perceba de 2020 para frente. Como que foi a vida do investidor de ações? Tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico. Isso aqui já está contabilizando dividendos, tá? Agora, e se você tivesse anti-ações? Veja, valorização. As anti-ações são justamente investimentos que valorizam muito quando as ações caem. Olha a outra anti-ação aqui. Valorizando justamente por conta da queda nas ações. Quando você sabe calibrar isso da forma certa, na medida correta, investir em ações e anti-ações, você aproveita, olha que interessante, você aproveita todo esse potencial da rentabilidade das ações, mas também já se prepara para a crise que a gente vai ter daqui a alguns trimestres, porque se tudo continuar constante, a gente vai ver exatamente isso acontecendo. Uma valorização das ações no curto prazo, mas o médio e longo prazo extremamente comprometido, porque não temos nenhum dado que aponte para que o Brasil tem espaço de crescimento. O Brasil não tem espaço de crescimento. A tese das ações é uma tese de preço baixíssimo, ridiculamente baixo, e por isso que faz sentido sim investir. Eu falo isso sempre para vocês. Mas aqui vem mais um alerta. As ações podem valorizar? Sim. É bem provável que isso aconteça? É, no curto prazo. Mas no médio e longo, que ninguém sabe dizer quando exatamente que vai ser, a gente deve ter uma nova crise forte vindo aí pela frente. Então, se prepara desde já e à medida que as coisas vão acontecendo, você vai calibrando um pouco mais anti-ação, um pouco menos. Se você não sabe como fazer isso e quer aprender o passo a passo de como lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, você pode aplicar isso tanto no Brasil quanto no exterior para você crescer sua renda passiva mais rápido, para você multiplicar o seu patrimônio com consistência e previsibilidade. Eu vou fazer agora nos próximos dias um evento online, gratuito e sem enrolação, diferente de todos que você já participou na vida, onde eu vou te mostrar esse passo a passo detalhado. Inclusive, vou te dar uma estrutura inicial pronta para você aplicar ainda em 2023 e você conseguir lucrar ainda em 2023. Não seja mais uma pessoa que diz, não, vou deixar para 2024 para me comprometer com os meus investimentos. Quanto tempo você já está empurrando com a barriga? O que eu recomendo para você? Eu estou fazendo em dezembro esse evento justamente por isso, que eu quero pegar os mais comprometidos. Quem empurra com a barriga, vou deixar para 2024, pode ir para 2024. Tá? Você vai perder muita oportunidade. Quem quiser começar já agora a lucrar nas ações Casa da Bolsa, se inscreva nesse evento. Online, gratuito, sem enrolação, link está aqui embaixo. Toca nesse link, coloca o seu e-mail, entra no grupo no WhatsApp, fica no grupo no WhatsApp, porque todas as informações a gente vai mandar somente para o grupo no WhatsApp, certo? E aguarda, porque a gente já vai começar a mandar materiais importantes para você, já mesmo. Então, fica atento nesse grupo, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, o que eu peço para você fazer agora? Toque embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo, toca no link embaixo, te inscreve para o evento e eu te vejo lá. Um grande abraço, Deus abençoe você e sua família, quero te ver sempre em alta.